Olá, pessoal. Nós somos o grupo 6 e iremos comparar dois livros. O primeiro é o livro do Guimarães, o título é Física. Ele trata de eletromagnetismo e física moderna. A gente utilizou o manual do professor que estava disponível, né, para poder analisar esse material. E o Ciavula, que é um livro que está disponível o livro para o aluno e o guia do professor. Para a escolha dos critérios, a gente procurou tanto olhar o que deu certo no primeiro seminário, quanto olhar também as referências que o professor forneceu para a gente, né? Então, a gente utilizou a ênfase curricular, que a gente utilizou no nosso primeiro seminário, né, de uma das referências, e a gente acredita que continua um critério importante, né, lá do texto do Moreira. A estrutura do texto é parecido com o que a gente fez no outro seminário, que era linguagem, e a gente acredita que é importante porque ela auxilia a aprendizado dos alunos, então, por isso é necessário a gente observar ela. Além disso, a gente escolheu conhecimentos e habilidades enfatizados na avaliação, no nosso caso, nos exercícios, né, dos livros, e esse foi um dos critérios propostos pelo método de Barnes, que a gente tirou do texto da Alvarenga, também das referências da aula. E por último, e quarto critério, a gente escolheu a isenção de preconceitos socioculturais, porque a gente acredita que isso é muito importante nos livros, e também foi estudado tanto por professores quanto foi critério do PNLD em 1994. E esses critérios do PNLD foram elogiados, né, também no artigo de referência. E quando quero dizer que foi citado por professores, foi nesse artigo quando eles perguntaram o que eles achariam que seria importante para os livros didáticos. Então, a gente acredita que esses quatro critérios juntos são boas escolhas para a gente analisar os livros didáticos. Então, vamos aos critérios nos livros. A gente vai começar então pelo Guimarães. E antes da gente olhar os critérios, a gente vai só dar um contexto de quem escreveu o livro, né? O livro chama Física, Guimarães, Piqueira e Carron. A primeira edição é de 2013 e ele foi lançado pela editora Ática. O Carron, ele é licenciado em Física pela USP, mestre em Energia Nuclear aplicada à Agricultura pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Então a gente tem um licenciado em Física, a gente tem o Piqueira, que é graduado, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP e atualmente é professor da Poli. E tem o Guimarães, que é o principal autor do livro, que ele foi graduado em Física pela PUC, mestrado em História da Ciência pela PUC, doutor em Engenharia Elétrica pela Poli, e ele é autor de vários livros didáticos, isso também é importante, e fez doutorado também na Poli. Então a gente pode ver que a gente tem tanto um licenciado em Física, quanto Engenharia Elétrica. Vamos então para o primeiro critério do Guimarães, que é a ênfase curricular. Então, segundo Moreira, a ênfase curricular se define como um conjunto de mensagens passadas ao estudante explícito ou implicitamente. Então, a gente observou no livro do Guimarães que ele procura explicar alguns problemas do dia a dia, ele também procura, ainda que timidamente, mostrar a ciência como construção histórica. Então, ele tem algumas sessões dedicadas à história de algumas descobertas, ele procura contar um pouco disso, ou contar a história de algum cientista em especial, mas isso não é ênfase, não é o que está no que permeia o texto do livro. O que a gente acredita que seja a ênfase curricular utilizada pelo livro é as explicações corretas. E essa ênfase costuma ser bem comum nos livros didáticos. Então, o que é a ênfase das explicações corretas? Só para ter bem resumido, é transmitir com segurança ao aluno um conjunto de explicações corretas aceitas pela comunidade científica. O livro ele não traz o questionamento da verdade do seu conteúdo, nem enfatiza, de fato, a ciência como construção histórico-social. E, como eu disse, é uma ênfase bem comum nos livros didáticos, ainda que a gente acredite que ela é um pouco deficitária. Certo, galera. Dando continuidade, então, à estrutura do texto, né, com o finalzinho aí da ênfase curricular, o que se pode notar já de antemão é que você lendo o texto, vendo, né, a estrutura, como foi organizada as ideias, juntamente com o padrão do português, né, que é descrito no tema,
a linguagem, o que se percebe é que ela é muito acessível ao público que é designado. No caso, no ensino médio, mas qualquer leitor, né, que pegue o livro e comece a fazer a leitura básica consegue compreender, porque a linguagem ela não é de difícil acesso, não tem muitas palavras rebuscadas ou linguagens técnicas, por exemplo. Percebe-se também que os autores eles se preocuparam muito em exemplificar os temas que estão sendo abordados com imagens, né, com ilustrações e exemplos. Então, acho que essa linkagem, né, tanto do tema abordado quanto à imagem dá uma associação bacana para a construção do conhecimento. A matemática em si ela é simples, não é rebuscada também, não tem termos difíceis, né? E o bacana é que além da matemática, ele também faz a ilustração, né, em relação ao tema abordado. Então, você consegue fazer essa correlação, né, relacionar um tema com o outro, fazer uma linkagem, um parâmetro ali da construção mesmo do conhecimento. E o texto em si, você percebe que as ideias que são mencionadas, elas constroem, na verdade, bloquinhos do conhecimento. Então, começa, por exemplo, no tema que a gente escolheu, a gente começa com os corpos eletrostáticos, né, como que é passado de carga um para o outro, com exemplos clássicos, de você pegar um exemplo, uma caneta e esfregar num papel, ou uma caneta esfregar no cabelo e tentar eletrizar um corpo ou outro, que é bem clássico, né, da física, esses exemplos, até a lei de Coulomb e a própria interação de campos, né, que é no caso que a gente escolheu como ênfase também para estudo. Ou seja, a gente consegue fazer então também, né, linkar tanto a estrutura do texto quanto a ênfase curricular, é que existem algumas seções, né, no texto que ele é bem objetivo. Então, por exemplo, quando tem uma sessão chamada Física Explica, essa sessão ela menciona justamente o cotidiano do aluno. Então, ali ele vai entender o porquê que ele consegue enxergar, assistir na televisão, por que à noite existe, por que a lâmpada, né, ilumina uma região X, né, do local onde ele está, entre outros exemplos que a gente consegue perceber no dia a dia, no cotidiano. Um segundo ponto também que a gente consegue observar é chamado de em construção. O que percebe-se é que nesse tema a gente pode observar o contexto histórico da época que enfatiza ali o criador ou o cientista no momento. Então, um exemplo clássico que a gente tem é Newton. Newton, é difícil você pensar em Newton e não lembrar das leis dele, ou no mínimo a gravidade. Então, nessa sessão em construção, os autores traz esse contexto histórico, né, da ciência, para deixar um pouco, acredito, mais palpável para o aluno também, além de entender o fato histórico, e perceber que o conhecimento ele não é jogado, ele além de ser adquirido, ele é construído, né? Então, até o tema menciona, né, que é em construção. Então, essa parte eu acho interessante. Esse seria o segundo ponto, né, que eu havia mencionado. E a gente também tem um terceiro ponto, que aí agrega um pouco mais as matérias em si, que seria a ideia de inclusão da interdisciplinariedade, né? Seria ali a linkagem com outros temas, tipo biologia, química e física, por exemplo, né? Que seria na seção Conhecendo o Mundo. Então esses três pontos eu acho interessante, porque além da matéria em si, né, do que é dado ali o básico, do que o que está escrito, né, já em outros livros, eles tentam procurar uma outra forma de fazer com que o aluno ele entre no contexto histórico, que ele entre no contexto de como foi feita aquela equação, por exemplo, ou o entendimento de como era na época. Então isso é bacana. Então a gente consegue perceber assim com clareza que o livro em si, a estrutura como foi desenhada, eles trazem com muita ênfase em relação à história, à tecnologia e à sociedade mesmo na ciência. Então isso é bacana em relação aos autores aí, né? Que em resumo ele traz, você percebe que a ideia mesmo, né, por detrás de todo esse trabalho é a formação de um cidadão crítico, né, que seja no mínimo atuante aí na sociedade e que possa entender tipo o básico da física que ele já é em seu cotidiano, né? Então é um ser um pouco mais racional, né?
Quanto aos exercícios do Guimarães, a gente observou que ele traz tanto exercícios qualitativos para explicar os fenômenos, principalmente no começo da matéria, quanto qualitativos mais para frente, e mais para frente ele foca principalmente nos qualitativos. Principalmente ele traz exercícios de múltipla escolha ou raramente exercícios que demandam descrições muito sintáticas dos fenômenos. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes exercícios que só pedem, o que vai acontecer com o elétron? E aí o aluno tem que responder se ele vai ficar parado ou vai começar a se movimentar. Então é quase uma pergunta de sim ou não. Então, a gente acredita que exercícios que demandem maior entendimento qualitativo por meio de explicações do aluno em diferentes aplicações daquele fenômeno seriam proveitosos. Então, o que eu quero dizer com isso? Exercícios que pedissem ao aluno que ele explicasse o fenômeno com as próprias palavras. Isso porque a gente sabe que quanto mais ativo é o papel do aluno no aprendizado, mais ele aprende, e também porque quando você tenta explicar alguma coisa, é que você percebe o que você não entendeu direito, o que você precisa estudar melhor, esse tipo de coisa. Também é importante notar que, durante o capítulo, o texto traz certas indagações, de modo a incentivar o aluno a pensar sobre o fenômeno antes de estudá-lo, o que achamos muito positivo. Mas também são, às vezes, umas notas, quase uma nota de rodapé, então também depende do professor incentivar essa prática. Mas ele traz perguntas como, o que acontece quando cai um raio? E aí depois ele vai explicar isso ao longo do capítulo, por exemplo. Então é algo bacana. Certo, galera. Dando continuidade então ao trabalho, o que pôde observar, né, em relação ao tópico de isenção de preconceitos é que não foi encontrado ou identificado algo que traga aspectos regionais. A gente deu uma observada, né, não só no capítulo em que a gente está estudo do campo, mas os demais capítulos do livro, volume 3 dele, e não foi possível encontrar um aspecto regional. Também já, né, pegando esse gancho, a gente não consegue identificar nada com relação à religiosidade, crença, credo ou raça especificamente. Mas, porém, o que pôde observar é que nas ilustrações não se pôde mensurar aspectos que tragam o negro como referência. Ou seja, se você observar as ilustrações do livro, a grande parte dela, ou se não quase um todo em si, as ilustrações são de cor branca. Né? Então, tanto a ilustração quanto os cientistas. Tudo bem que, historicamente, a gente sabe que existia um preconceito em relação a esse termo, né, no passado, né, mas se você analisar bem, num olhar bem crítico mesmo, você consegue observar que a maioria, se não 100% do livro em específico, ele não traz não traz muitos aspectos negros, né, ou de outra raça em si. Mas aparentemente a gente consegue observar então uma predominância de coloração branca mesmo. Talvez isso seja, né, pode ser um aspecto aí de certa forma preconceituoso ou não, depende do ponto de vista, que é um pouco relativo, mas se você observar mesmo, dar uma lida no livro, observar bem certinho, isso é uma característica marcante. Oi pessoal, meu nome é Vitor e agora vamos começar a falar sobre o Ciavula e entrar um pouco mais no detalhe dos critérios que foram elencados no começo da apresentação. Mas antes de começar com os critérios, queria contextualizar um pouco a criação desse material didático. O Ciavula, ele é um projeto conhecido por ter sido pioneiro em desenvolver livros didáticos gratuitos de matemática e ciência, e o objetivo dele era tentar resolver algumas lacunas e desvantagens que existiam nas escolas sul-africanas. Esse projeto ele permitiu e permite, né, que os alunos baixem gratuitamente não somente os livros, mas também vídeos e apresentações sobre cada conteúdo. E os materiais também podem ser acessados pelo celular diretamente. Bom, os livros didáticos eles foram e são, né, escritos por vários voluntários, então foram feitos a várias mãos,
E muitos deles, né, dos escritores, eram PhDs em física, química e matemática. Aí falando um pouquinho mais da história, o projeto ele começou em 2002, quando Mark Horner conduziu um projeto com alguns alunos, né, de pós-graduação na Universidade da Cidade do Cabo. E esse projeto ele chamava Free High School Science Textbook, que a gente pode traduzir como algo do tipo livro didático grátis de ciência para o ensino médio. E foi só em 2007 que ele foi publicado, quando o tal do Mark conseguiu uma bolsa de uma fundação para financiar e publicar o projeto. Foi nesse momento, em 2007, que foi iniciado o Siavula Education. E aí o termo Siavula significa algo do tipo estamos abrindo, em um dialeto falado lá no sul da África, fazendo uma referência aí à ideia dos recursos educacionais abertos, né? E eles estarem disponibilizando isso. E por fim, em 2012 o Siavula oficialmente virou uma empresa e em 2014 eles receberam um investimento de um grupo investidor do Vale do Silício e aí passaram a focar mais, né, em expandir essa prática de recursos educacionais abertos para outros países também. Bom, agora entrando nos critérios de avaliação dos livros, o primeiro que vamos falar é o de ênfase curricular. A gente pode enquadrar o Siavula na ênfase das explicações corretas. É a mesma ênfase que foi do Guimarães, né, que foi apresentada e bastante já explorada anteriormente pelo Pedro. E no próprio texto do Moreira, que também foi citado, ele já fala que essa é uma ênfase muito comum nos livros didáticos. E aí, só para recapitular rapidamente, a ênfase dessa abordagem está nas mensagens sobre a autoridade dos especialistas que escolhem e comunicam alguma ideia, na verdade, ou algumas ideias, que são aceitas pela comunidade científica e que passam a mensagem de que aquelas são as corretas. E aí o próprio texto do Moreira fala também sobre essa ênfase que, aí um abre aspas, transmitir com segurança ao aluno um conjunto de explicações corretas aceitas pela comunidade científica. E é isso que vemos no Siavula. Aqui a gente tem alguns prints do livro, né, do capítulo de campos elétricos, que foi o escolhido para analisarmos. E aí a gente consegue ver aqui que depois que ele articula, né, um pouco mais o tema, ele expõe várias definições resumidas, entre aspas, né, sobre cada tema proposto dentro do capítulo. O livro ele também traz algumas imagens esquemáticas, como podem ver aqui, mas ele não trata diretamente de temas do cotidiano ou fatores históricos da construção do conhecimento, por exemplo. Boa tarde, meu nome é Caio, eu vou falar sobre a estrutura do texto do livro Silavula, né? Com a questão do PNDD, né? Houveram várias alterações na distribuição dos livros didáticos no país. E com essas melhorias técnicas, né? Se proporcionou novos critérios, né? Da seleção desses volumes, sendo que eles se tornaram um pouco mais rígidos. Assim, melhorou a qualidade dos livros, né? E para a Alvarenga, né? A seleção do material didático é uma das primeiras tarefas que o professor tem ao ingressar na prática docente, né? E esses materiais são muito importantes para tanto para o andamento das aulas, né? Como para o entendimento dos alunos, né? Só que isso às vezes é um pouco complicado no nosso país, né? Por causa que, como nosso país não tem uma grande diversidade de materiais, né, à disposição, e grande parte deles às vezes são inacessíveis tanto para o professor como para os alunos, assim a escolha fica acabando restrita a um único material no mercado. Às vezes você tem poucos livros didáticos disponíveis, né? Depende de onde
em que localidade do país o professor está dando aula, né? Tem vários fatores que podem levar à escolha de um livro específico, né? E como grande parte dos professores adotam o livro de texto no curso, e poucos buscam uma bibliografia mais ampla, isso faz que essa escolha desse livro didático tenha uma extrema importância, né? Para como o curso vai ser e como os alunos vão lidar com esse livro, né? Então, essa escolha de livro, ela tem que ser muito bem pensada, tanto pelo professor como pela instituição de ensino, né? E quando a gente vê o livro do Silavula, ele tem uma proposta bem diferente dos livros didáticos que a gente utiliza no país, né? Como a estrutura dele é diferente quando a gente pensa nos livros do primeiro e segundo ano, né? O livro foi feito por voluntários, né? Tem dois professores que escreveram os textos e vários voluntários eles auxiliam nos exercícios e nos exemplos que tem no livro, né? Então ele tem o maior objetivo no ensino de física, né? Dessa maneira mais tradicional, por meio de textos explicativos, e logo disso tem uma bateria de exemplos e exercícios para fixação dos alunos. No livro a gente também observa que ele é bem mais simples que os livros didáticos vendidos no país, assim, até o próprio outro livro que a gente está conversando sobre, né? Que ele assemelha mais com esses livros, nossos livros do nível universitário, né? Então ele tem apenas textos, né? E os exercícios. Então, às vezes, ele deixa muito de lado a parte interdisciplinar da matéria, ele não aborda a parte experimental da física, ele se foca apenas em resolução de exercícios, né? E uma outra coisa do livro, que ele tem bastante, é uma parte mais interativa, né? Que ele busca ter um apelo digital, né? Então ele tem várias formas de ser lido, além do livro impresso, né? Então ele tem PDF, ele tem algumas versões para alguns tipos de aplicativo, para permitir que o aluno consiga observar, né? Esse livro em qualquer lugar e consultar todos os assuntos de uma maneira mais prática. Já falando dos exercícios do livro, ele tem uma gama bem grande de atividades para ser resolvido para os alunos e um grande número de exemplos, né? E essas atividades, elas são mais diretas, elas buscam que o aluno resolva as questões utilizando os conceitos que estudados anteriormente, que eles são indicados no começo do capítulo, e os conceitos que eles aprendem durante o texto, né? E como eu disse, né, como o livro é interativo, esses exercícios, quando você vê a versão digital deles, são respondidos e tem várias resoluções, né? Então tem uma resolução bem extensa explicando cada ponto do exercício, o que o aluno precisa saber para resolver ele, né? E basicamente é isso. Sobre os exercícios, como eles são mais diretos, eles pecam muitas vezes de tentar introduzir algum conceito ou relacionar como alguma coisa do cotidiano para os alunos, né? Eles são mais tipo você tem que do ponto A ao ponto B, você tem que botar uma fórmula para poder resolver o determinado exercício ou chegar a alguma conclusão, sabe? É mais ou menos isso. Bem, no livro do Sciavula, na parte que foi analisada, né, de campo elétrico, não foi identificada nenhuma abordagem sociocultural. O texto ele vai bem direto ao ponto, né? Ele faz alguns exemplos, aborda os conceitos de forma breve e bom, se podemos citar, né, que o exemplo que foi dado antes, que no livro do Guimarães não tem nenhuma imagem, nenhuma ilustração com pessoas negras, mas no livro do Sciavula tem sim algumas imagens, mas não nessa parte que a gente analisou. Só que no livro como um todo tem. Para concluir, elaboramos essa tabela que faz um apanhado de todos os critérios que a gente utilizou. O livro do Guimarães e do Sciavula, eles têm a ênfase das explicações corretas, né? E também são isentos de preconceitos culturais.
Uma característica do livro do Ciavô é que ele tem a representação racial, ao contrário do livro do Guimarães. Agora, respeito à estrutura do texto. O livro do Guimarães, ele tem uma linguagem mais coloquial, só que ele utiliza muito mais de imagens. Então, o livro ele tem bastante ilustração de experimento, tem ilustração de objetos cotidianos, ele é um pouco mais rico nesse quesito. Enquanto que o livro do Ciavô, ele tem bem pouca imagem, né? Não tem muita ilustração. Outra característica do Guimarães é que ele tem a contextualização, um pouco de contextualização histórica, né? Uma breve contextualização, e o livro do Ciavô não tem isso. Mais uma diferença marcante entre os dois livros. O livro do Guimarães, ele foca mais na resolução de exercícios qualitativos e na explicação dos fenômenos, enquanto o livro do Ciavô é um foco mais na resolução de exercícios quantitativos, no passo a passo, naquela resolução algébrica. Bom, e uma característica também do texto do livro, do Ciavô, é que ele é um material que pode ser acessado de qualquer lugar. Então, seria interessante a utilização desse livro no contexto atual de pandemia, já que ele permite esse acesso remoto, tem essa facilidade. Enquanto que o outro livro já não tem essa característica, né? Bom, os dois livros são bem semelhantes ao que é utilizado na escola atualmente. Caso um professor fosse escolher entre esses dois livros, o livro do Guimarães tem aquela característica visual, né? Enquanto que o do Ciavô não tem, mas caso o professor que utilizasse esse livro fosse fazer algum experimento em sala de aula e pudesse repor essa experiência visual que não teria no livro, seria interessante também.